E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma revisão, resolvendo algumas questões sobre o nosso assunto para a nossa avaliação, nossa quarta avaliação sobre velocidade média e movimento acelerado, para dar aquela força para a galera que ainda não pegou direito o assunto. Nós tivemos alguns problemas aí ao longo desses dias e por isso eu achei necessário resolver esses exercícios para que os alunos estejam preparados para o nosso teste. Então vamos lá. Primeira questão. Um avião faz um voo que parte de Manaus às 7 horas da manhã, passa por Belém às 9 horas da manhã e tem como destino final a cidade de Natal. Sabe-se que esse modelo de avião voa a uma velocidade média de 600 km por hora e que a distância entre Natal e Belém é de 1.800 km. Temos aqui três perguntas acerca dessa questão, que são as seguintes. Qual a distância entre Manaus e Belém? Qual a distância entre Manaus e Natal, que seria o destino final da viagem? E qual o horário esperado da chegada do avião à cidade de Natal? Eu fico imaginando o aluno, quando ele pega esse tipo de questão, geralmente questões de física, principalmente aquelas que envolvem cálculos matemáticos, elas são um terror para os alunos, eles ficam logo desesperados, começa a bater a suadeira, a ansiedade. Mas fiquem calmos, porque essas questões não são difíceis, elas não são bicho de sete cabeças, na verdade nenhuma delas é. É só uma questão de você tomar nota de todos os dados que a questão lhe fornece e tentar entender que fórmula será aplicada. Para a nossa avaliação, agora aqui durante o nosso fim do nosso ano letivo no nono ano, nós abordamos apenas duas fórmulas, apenas duas formas de se medir a velocidade, que seria pela forma da velocidade média, do cálculo da velocidade média, que na verdade é um cálculo da média de todas as velocidades imprimidas por um veículo ao longo de um trajeto. E nós também vamos utilizar a fórmula da aceleração média, que é a fórmula em que você vai aplicar apenas quando você observar que existe alteração na velocidade ao longo do trajeto. É o cálculo da diferença da velocidade sobre o intervalo de tempo em que essa velocidade foi alterada, certo? Tudo isso nós já vimos na aula, aqui é apenas uma revisão. Então, primeiramente, você tem que definir qual é a fórmula que vai ser utilizada. São duas fórmulas bem simples e bem básicas do estudo da física do movimento, certo? Bem introdutório mesmo. E depois você tem que tomar nota. Eu aconselho a vocês tentarem imaginar na cabeça de vocês e até desenhar, se tiver um espaço na prova com lápis, fazer um desenho do que vocês estão imaginando para tentar visualizar e, a partir daí, entender o que a questão quer e, a partir daí, eu garanto para vocês que tudo será fácil e tranquilo. Então, vamos lá. Eu fiz aqui o meu desenho, né? Tem umas certas limitações aqui por conta do uso das ferramentas que eu estou utilizando para fazer esse vídeo, né? Não tenho a liberdade, as ferramentas necessárias para fazer desenhos complexos, mas eu tentei fazer um desenho aqui, um esqueminha gráfico, didático, para tentar ensinar, para tentar mostrar. Vamos olhar para cá, para o ponteiro do mouse, para a gente acompanhar e tentar entender como é que é feito esse cálculo. Tá? Foram três perguntas feitas, vamos por partes. Primeiramente, antes de mais nada, eu peguei todos os dados da questão, certo? Todos os dados que a questão me deu. Sempre tenham certeza que os dados que a questão lhe deu, eles são os dados necessários para você chegar à conclusão dela. Então, se atenha a esses dados, anote eles e tente chegar a essa conclusão, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu fiz aqui um desenho de Manaus, Belém e Natal, apenas o nome das cidades, eu coloquei aqui um espaço entre elas, tentei imaginar uma trajetória, né, sendo percorrida ao longo desse trajeto.
Lá na questão foi dito que o avião ele saiu às 7 horas da manhã, olha aqui o tzinho de tempo, tá? Aqui também por limitações aqui do PowerPoint que eu estou utilizando, a ferramenta que eu estou utilizando, os símbolos vão ficar um pouco diferentes do que eles são na real, quando você for aplicar na prova, como foi ensinado em sala de aula. Por exemplo, nós sabemos que aqui seria um ΔT, que seria um intervalo de tempo, certo? Que foi utilizado, que foi gasto ao longo do movimento. Mas eu vou colocar um tzinho aqui porque daria muito trabalho de colocar o delta, então eu deixei assim mesmo, mas é um ΔT que seria um intervalo de tempo, tá? Para quem não lembra, o intervalo de tempo seria a subtração entre o tempo final menos o tempo inicial do movimento. Então nós temos como tempo inicial, ou seja, o início da viagem, 7 horas da manhã, tá? O avião passou por Belém às 9 horas da manhã, e ele chegou em Natal, mas a questão não me deu o tempo, certo? Não me deu o tempo final dessa viagem em Natal, que é justamente o que ele me pergunta como um dos questionamentos da questão, tá? Aqui embaixo eu coloquei a minha segunda grandeza física, que seria o deslocamento, o espaço percorrido ao longo desse trajeto, tá? Então eu coloquei um SI, que seria de espaço inicial, tá? Aqui que seria o meu marco zero, né? Onde começa a minha viagem, onde eu começo a marcar o meu deslocamento, tá? Então, eu tenho aqui o espaço entre Manaus e Belém, que a questão não me deu, e depois me deu o espaço entre Belém e Natal, que é de 1.800 quilômetros, tá? Então, a gente vai aqui preenchendo o nosso quebra-cabeça. Eu deixei aqui essa interrogaçãozinha, onde está o espaço entre Manaus e Belém, porque é uma das minhas perguntas também com relação ao exercício. Então, eu já tenho uma pergunta sobre o tempo que o avião chegou em Natal, e eu tenho uma pergunta sobre o espaço entre Manaus e Belém. E aqui, como dica, eu tenho que a distância entre Belém e Natal é de 1.800 quilômetros, tá? A última pergunta da questão, ou uma das perguntas da questão, porque eu vou resolver aqui na ordem que eu quiser, certo? Não existe uma ordem correta, seria o espaço entre Manaus e Natal, ou seja, quantos quilômetros foi percorrido ao todo por esse avião. E, por último, a dica final, né? O dado final da questão, que é a velocidade média desse modelo de avião utilizado durante essa viagem, que é de 600 km por hora. Tá? Outra observação para vocês aqui. Tá? Sempre observem as unidades de medida sendo utilizadas. Elas precisam estar compatíveis umas com as outras. Tá? Então, olha só, o espaço está em quilômetros, certo? E o tempo está em horas. Ou seja, a minha velocidade, para facilitar para a gente, né, não vou precisar fazer nenhum tipo de transformação, ela já está compatível com o espaço e com o tempo. Todos já estão nas mesmas unidades de medida, que são quilômetros e hora. Então, eu não vou precisar fazer nenhum tipo de transformação para poder começar a resolver a minha questão. Beleza? Tá, olhando para cá, para o desenho que eu fiz, vamos lá. A gente tem que resolver parte a parte. Tá? O que foi que eu peguei primeiro para resolver? A primeira resolução que eu determinei aqui para tentar colocar as peças aqui desse meu quebra-cabeça. Obviamente que eu vou utilizar a fórmula da velocidade média, que é o espaço sobre o tempo. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, que seria o deslocamento sobre o intervalo de tempo. Né? Já expliquei para vocês que eu usei aqui as letras, mas aqui teria um delta e aqui também teria um delta, né? Que é aquele triângulozinho, aquela letra grega. Então, eu vou utilizar essa fórmula. Por que, professor, você vai utilizar essa fórmula? Você pode estar se perguntando agora. Porque, se vocês perceberem, em momento algum foi dito que o avião mudou de velocidade. Não tem aceleração aqui, certo? Não está se levando em consideração outros fatores. Né? Aqui se fala, inclusive, na questão sobre velocidade média. Então, isso é uma dica muito grande sobre que tipo de fórmula eu devo utilizar, correto? Então, vamos utilizar a fórmula da velocidade média, que é essa fórmula bem simples de gravar. Velocidade média é igual ao espaço sobre o tempo. Tá? Vamos substituir agora as variáveis. Velocidade média, eu substituo 600 por ela, porque eu já sei que a questão me deu que a velocidade é de 600 km por hora. Sobre, eu estou calculando aqui, tá, para ficar bem claro nessa primeira parte aqui,
esse espaço bem aqui, que é o espaço entre Manaus e Belém. O espaço entre Manaus e Belém é o que eu estou calculando aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque olhando para o meu gráfico, para o meu desenho, eu percebi que eu já tinha os ingredientes necessários para fazer esse cálculo. Tá? Eu tenho o tempo, que é a viagem entre Belém e Manaus, e eu tenho a velocidade. Então, fechou o triângulo, né? Fechou aqui a tríade dos componentes que eu preciso para resolver uma questão de velocidade média, que seria o quê? Eu só preciso achar agora o espaço, que é muito simples. Então, eu deixo aqui o S, que é o espaço entre Manaus e Belém, sobre qual é o intervalo de tempo. Quanto tempo demorou essa viagem entre Manaus e Belém? 2 horas, né? A gente sabe que o intervalo de tempo ele é o tempo final menos o tempo inicial. 9 menos 7 dá 2 horas, correto? Certo? Muito bem. Agora vamos para a parte da matemática. Até aqui morreu a física. Agora nós vamos para a matemática. A gente precisa estar afiado em matemática para essas questões de física. Vão se acostumando com isso. Tá? Eu tenho aqui o 2, eu tenho aqui o S, tudo isso é igual a 600. Eu preciso isolar o meu S, tá? O meu espaço, para poder descobrir o valor dele. Então, eu vou deixar o meu espaço aqui onde ele está e eu preciso passar esse 2 para o outro lado da igualdade para que ele seja calculado com 600 e, a partir daí, eu consiga descobrir o valor do meu S. Eu mate a minha charada, tá? Por que eu vou multiplicar? Olha como é que está aqui embaixo. Eu passei o 2 para o outro lado para ficar junto com S e ele foi para o outro lado para multiplicar com o 600. Por que eu fiz isso? Sempre quando você passa um valor, um número, qualquer valor de um lado da igualdade para o outro lado, você vai mudar a operação, você vai inverter a operação que está ocorrendo, certo? E na matemática, nós sabemos que a soma e a subtração são operações inversas, uma da outra, e a multiplicação e a divisão são operações inversas. Então, se está dividindo aqui o espaço por 2, quer dizer que se eu passar o 2 para o outro lado, ele vai multiplicar, que é a operação inversa da divisão, certo? Se aqui fosse espaço menos 2, eu passaria para o outro lado somando com 600. Vamos deixar isso aí para depois, tá? Caso apareça alguma questão desse tipo, mas a dica já foi dada. Então, 600 vezes 2 é igual a 1.200 quilômetros, tá? Porque a unidade de medida que está sendo utilizada na nossa questão é quilômetros. Olha aqui, quilômetros por hora. Então, pronto. Descobri a distância entre Manaus e Belém, segundo o meu problema. É de 1.200 quilômetros. A partir daqui, quando você desata esse primeiro nó da questão, é como um baralho de cartas. Você vai começar a desatar um nó atrás do outro. Você vai começar a resolver uma por uma das perguntas. Porque se eu tenho a distância entre Manaus e Belém e eu já tinha entre Belém e Natal, para descobrir entre Manaus e Belém é muito simples. Basta eu somar as duas distâncias. Então, olha só. Eu coloquei aqui algumas siglas para facilitar o entendimento. O espaço entre Manaus e Belém ele é igual, olha só, o espaço entre Manaus e Natal ele é igual à soma entre Manaus e Belém e Natal, correto? Estão acompanhando? Então, vamos lá. Eu já descobri qual é o espaço entre Manaus e Belém, bem aqui, 1.200 quilômetros, mais 1.800 quilômetros que a questão já havia me dado. Somando 1.200 com 1.800, isso vai dar 3.000 quilômetros. Perfeito? Muito bem. Matei uma segunda charada. Agora vamos para a última. Que horas o avião chegou em Natal? Tá? Será que dá para eu descobrir isso aí? É claro que dá. Eu já tenho a distância entre Manaus e Natal, que é o que eu preciso para achar esse tempo, e eu já tenho a velocidade, certo? Então, sobrou apenas o tempo para eu descobrir. Então, terceira pergunta. Qual o tempo final dessa viagem? Que horas o avião chegou em Natal? Velocidade média é igual a espaço sobre tempo. A velocidade, a questão já me deu, 600. O espaço entre Belém e Natal é de 1.800 quilômetros, tá? Professor, o senhor
poderia ter utilizado o 3.000, que foi encontrado ainda há pouco, quando você fez o cálculo anterior sobre o espaço total? Poderia também, tá? A única coisa que eu teria que mudar se eu colocasse o 300 é colocar o tempo total da viagem. Para facilitar aqui, eu escolhi essa via, tá? Eu escolhi fazer o cálculo só entre Belém e Natal para achar o tempo final, tá? Mas se eu usasse o espaço de 3.000, eu também teria o mesmo resultado, tá ok? Então, eu botei aqui, o espaço entre Belém e Natal é 1.800, tá? 1.800, sobre o tempo, que é o que eu quero descobrir. Perfeito? Estão acompanhando? Então, agora, nós vamos para a matemática, tá? O t, olha só como é que está aqui agora. O t está aqui embaixo. E agora, o que eu faço? Eu passo direto o 1.800 para o outro lado? Não, você não passa. Você vai passar o t para o outro lado. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar 600 vezes t, tá? Para poder isolar o t, agora eu vou passar o 600 para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o tempo ele vai ser igual a 1.800 sobre 600, dividido por 600. Tá ok? Tá certo? Então, o nosso tempo final, né? O tempo de viagem entre Belém e Natal, bora fazer aqui a leitura correta. O tempo de viagem entre Belém e Natal, que é o que eu estou observando, que é o que eu estou resolvendo aqui, ele é de 3 horas. Dividindo 1.800 por 600, isso aqui vai dar 3. 3 horas, que é a unidade de tempo que nós estamos utilizando. Tá, e se na questão estiver perguntando as horas do relógio, né? Que horas o avião chegou em Natal? Basta você somar. Se o avião se o avião saiu 9 horas de Belém, você vai somar 3 horas a essas 9 horas. Então, que horas o avião chegou em Natal? Meio-dia, 12 horas. Correto? Deu para entender? Muito fácil, né? Essa questão é a que é um pouquinho mais complicada aqui do nosso exercício, porque é uma questão maior, onde você tem 3 perguntas. As próximas serão mais simples. Vamos passar para a segunda. A segunda questão é uma questão que envolve a velocidade da luz, né? Então, nós vamos aqui tratar de unidades de medida de números muito elevados. Olha lá, a luz do Sol, que viaja no espaço a uma velocidade constante de 300.000 km por segundo. Observem a unidade de medida de velocidade. O espaço está em quilômetros e o tempo está em segundos. O que significa isso aqui? Que a cada segundo do relógio, a cada segundo passado, a luz percorre 300.000 quilômetros, ou seja, a luz consegue dar mais do que uma volta ao redor da Terra em menos de um segundo, para vocês terem uma ideia de quão rápida é a luz, certo? Só que mesmo assim, a luz, ao sair do Sol, ela demora aproximadamente 8 minutos para chegar ao planeta Terra. 8 minutos. Então, já deu para ter uma ideia de quão longe o Sol está da Terra. Parece que o Sol está perto, né? Por quê? Porque a gente olha para o céu, nós observamos o Sol e ele tem o tamanho de uma moeda, né? Uma bola. Só que, na verdade, o Sol ele é muitas vezes maior do que a Terra, ele é gigantesco em comparação com a Terra. Só que, pelo fato de ele estar muito distante do Sol, certo? Parece que ele é pequeno, né? É uma questão de perspectiva. Na nossa perspectiva, parece que ele é pequeno, mas ele é gigantesco, muito maior do que a Terra. E pelo fato de ele estar distante, nós temos a impressão de que ele é menor, de que ele é pequeno com comparação à Terra, quase o tamanho da Lua, né? Mas olha lá, mesmo assim, a luz demora 8 minutos para chegar ao planeta Terra. Vocês podem perceber aqui nessa questão, logo de cara, é uma coisa que vocês têm que logo ficar ligados para poder não passar batido, é que as unidades de tempo elas estão diferentes. A velocidade está em segundos e o tempo está em minutos, ou seja, logo de cara eu entendo que eu vou ter que fazer transformações, eu vou ter que transformar o meu tempo para segundos, para poder ficar equivalente ao tempo da velocidade da luz. Pergunta. Só tem uma pergunta aqui. Qual a distância aproximada entre o Sol e a Terra? Muito simples essa pergunta. Ela pode parecer uma pergunta cabeluda, onde eu vou ter uma dificuldade imensa para chegar ao resultado, mas não é.
É uma questão simples de velocidade média, não tem nenhuma dificuldade. Como eu disse na questão anterior para vocês, qualquer questão desse tipo, peguem os dados da questão, imaginem, façam desenho, anotem no papel, no rascunho, na própria prova, na folha de exercício, com lápis, para não rasurar, para não deixar sujo o material, de repente você pode apagar depois, ou deixe o cálculo lá, porque o professor muitas vezes cobra que os cálculos estejam na questão, que é para comprovar que você soube, que você sabe resolver aquilo, que você não apenas chutou os números, né, e teve sorte de acertar, por exemplo. Então deixe os cálculos se for o caso, tá? 300 mil km por segundo é a minha velocidade média da luz, né? O meu tempo, meu intervalo de tempo é de 8 minutos, tá? E o meu espaço é o que eu quero saber. Eu já adiantei para vocês, enquanto estava lendo a questão, que eu vou ter que transformar o meu tempo para segundos. E como é que eu faço isso, professor? Eu vou ter que fazer cálculos mirabolantes, eu tenho que me desesperar? Não, gente, é muito simples. Quantos segundos tem em um minuto? 60. Então, eu vou multiplicar 60 segundos, que é o que eu tenho em cada minuto, vezes 8, porque são 8 minutos. 60 vezes 8 é igual a 480 segundos. Então, a luz demora 480 segundos para chegar até a Terra. O espaço é o que eu quero saber. Concluindo esse cálculo, é uma conta matemática muito simples que você vai fazer jogando a fórmula da velocidade média. Como eu disse para vocês, em nenhum momento a questão falou sobre mudança de velocidade, aceleração. Ela colocou, inclusive, a velocidade como média no dado da questão. Então, fórmula básica de velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, sobre deslocamento sobre o intervalo de tempo. A velocidade média, a questão me deu, que é 300 mil, é igual ao espaço, que é o que eu quero saber, sobre o meu tempo, que é 480 segundos. Da mesma forma como nós fizemos na questão anterior, eu preciso isolar o meu espaço, que é a minha incógnita, né? O que eu preciso saber, é o valor que eu preciso descobrir. Tá? Então, eu vou passar o 480 para o outro lado, para calcular com 300 mil, para saber qual é o valor do meu deslocamento. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado com a operação inversa, que é a multiplicação. A gente aprendeu isso aqui. Tá? Então, o espaço é igual a 300 mil vezes 480, que é igual a 144 milhões de quilômetros. Tá? É uma conta fácil de se fazer, né? Essas contas com esses números cheios de zero, na verdade, são contas bem simples, né? São contas bem fáceis de fazer. Então, sem nenhum segredo, sem nenhuma dificuldade, descobrimos a distância aproximada do Sol com a Terra, bem distante. Vamos lá, terceira questão. Uma ave migratória consegue voar enormes distâncias. Suponha que ela consiga voar com velocidade constante de 10 metros por segundo. Opa, falou velocidade constante. Se está falando velocidade constante, quer dizer que não tem mudança de velocidade. Se não tem mudança de velocidade, é porque não tem aceleração. Tá? E nós, até então, vimos apenas uma fórmula que trata de cálculo de velocidade constante, que é o cálculo da velocidade média. A gente já está careca de saber aqui na nossa resolução de exercício que velocidade média é igual ao espaço sobre o tempo, ΔS sobre o ΔT. E qual é o tempo que essa ave demora? Durante quanto tempo ela fez esse deslocamento que eu estou colocando aqui na minha questão? Durante uma semana. Olha como é que foi colocado o tempo aqui, foi colocado em semanas. Tá? Ou seja, se a velocidade está em segundo e o tempo está em semanas, eu vou precisar transformar ou semana para segundo ou segundo para semana. Tá? Qual terá sido a distância em quilômetros percorrida pela ave durante esse período? Tá? Então, vamos lá para a questão. Também uma questão fácil, bem simples. Já indiquei para vocês, vamos colocar os dados da questão, tentar imaginar a questão. Se necessário, se for preciso fazer um desenho, colocar uma seta, colocar o pássaro para o lado A, para o lado posição A, posição B. Tudo o que for necessário para resolver, para tentar imaginar essa questão, para resolver as questões, faça. Vamos lá. Velocidade média
foi dado na questão, 10 metros por segundo. O meu espaço é o que eu quero saber, o que a questão está pedindo. Qual é a distância percorrida por uma ave dessa durante uma semana de voo, tá? E o tempo é uma semana. Já falei para vocês que a gente vai ter que transformar isso aqui, tá? Vamos transformar semana para segundos, tá? O que é que a gente vai fazer? Uma série de cálculos, tá? Uma semana tem quantos dias? 7 dias, tá? Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Então, eu vou fazer uma série de multiplicações até descobrir quantos segundos tem em uma semana. Uma semana não, desculpa. Uma semana. Uma semana ou 7 dias. Então, vamos lá. Primeiro cálculo. Transformar de segundos para minutos. Saber quantos segundos tem um minuto, tá? Saber quantos segundos tem em um minuto. Em um minuto não, desculpa. Em uma hora, perdão. Saber quantos segundos tem em uma hora. Então, se um minuto tem 60 segundos, quantos segundos tem em uma hora que tem 60 minutos? É simples, 60 vezes 60. 60 vezes 60, que vai dar 3.600 segundos. Agora eu vou pegar e tentar descobrir quantos segundos tem em um dia. Tá? Eu já descobri quantos segundos tem em uma hora. Já que um dia tem 24 horas, é só multiplicar esse valor por 24. Simples, né? 3.600 vezes 24, que vai dar 86.400. Por último, eu sei que uma semana tem 7 dias, certo? Se em um dia eu tenho 86.400 segundos, é só eu multiplicar isso por 7, que é o valor do número de dias que tem uma semana. Então, 86.400 vezes 7. Isso vai dar 604.800 segundos. Nossa, essa questão é muito difícil, porque são números grandes, tem muita multiplicação. Gente, são multiplicações cheias de zero. Ou seja, é uma multiplicação simples. Não são multiplicações complexas, difíceis, tá? Então, não se assustem com números. Vamos lá. A velocidade média é igual ao espaço sobre o tempo, como nós já sabemos. Eu já descobri aqui quantos segundos eu tenho ao longo de 7 dias. Agora é só jogar esse valor na fórmula. A velocidade eu já tenho, que é de 10 metros por segundo, é igual ao espaço, que é o que eu quero saber, aqui é a minha incógnita, certo? Sobre o meu tempo, que é de 604.800 segundos, certo? Novamente, matemática. Eu preciso isolar a minha incógnita. Eu preciso deixar ela em apenas um lado da igualdade e passar todos os valores numéricos para o outro, para saber qual é o valor de S, o valor do meu espaço. Se o meu número aqui está dividindo, ele vai para o outro lado com a operação inversa, que é a multiplicação. Logo, o espaço é igual a 604.800 vezes 10. Para quem já está careca de saber, de fazer esse tipo de cálculo matemático com números com zeros, né, com 10, por exemplo, você sabe que basta acrescentar esse zerinho bem aqui. Então, qual será a distância percorrida por essa ave ao longo de uma semana, levando isso em consideração que a velocidade dela é de 10 metros por segundo? Ela vai percorrer 6.048.000 metros, certo? Só que a questão me pediu em quilômetros, tá? Para eu transformar de metros para quilômetros, eu preciso saber que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, eu vou dividir esse valor por 1.000. Da mesma forma que para multiplicar um valor por 10, 100, 1.000, ou seja, números que tenham zeros, basta eu acrescentar esse zero ao outro valor. Para dividir ao contrário, eu retiro. Então, se eu tenho 1.000, se eu vou dividir esse valor por 1.000, 1.000 tem quantos zeros? 3 zeros. Eu vou eliminar um zero, 2 zeros, 3 zeros. Vai me sobrar 6.048 quilômetros. Esse é o espaço percorrido, esse é o deslocamento dessa ave ao longo de 7 dias. Vamos para outra. Um ponto material executa um movimento acelerado. Opa!
falou de aceleração. Então, eu já sei que a minha questão não vai ser resolvida com velocidade média. Nós vamos agora utilizar a nossa outra fórmula, que será sobre aceleração média, que ela é igual ao intervalo da velocidade, certo? A diferença da velocidade, que é o ΔV, sobre o intervalo de tempo que foi gasto para que essa velocidade se altere. Então, vamos lá. Um ponto material executa um movimento acelerado de modo que a sua velocidade passa a ser de 30 metros por segundo após partir do repouso. Se está me dizendo que ele saiu do repouso, significa que a velocidade inicial dele era zero. Ele estava parado antes de começar a se movimentar. Tá? Então, o meu intervalo de velocidade será 30 metros por segundo. Ele levou 5 segundos para ir de 0 metros por segundo até 30. Tá? Aqui na questão está falando para assinalar a alternativa, tá? Mas eu não coloquei alternativas aqui. A gente vai tentar fazer a questão e vamos chegar no resultado sem as alternativas. Ao sinal de alternativa que indica corretamente a aceleração média desenvolvida por ele. Tá? Nós vamos chegar a esse resultado sem olhar para alternativas. Muito bem. Como sempre, tente colocar os dados da questão. Qual vai ser a minha fórmula que eu vou utilizar para essa questão? A fórmula da aceleração média, que é a segunda fórmula que nós vamos utilizar para as nossas questões na nossa avaliação. A aceleração média é igual a ΔV, tá? Aqui está só V, mas é o ΔV, que seria a diferença da velocidade, né? A velocidade final menos a inicial, sobre o meu intervalo de tempo, que é o meu ΔT. Ou seja, o tempo gasto para que essa velocidade, essa mudança de velocidade ocorra. A aceleração média é o que a questão está pedindo. A velocidade está em 30 metros por segundo e o tempo está em 5 segundos. Observem que o tempo e a velocidade estão em unidades de medida similares. Então, por conta disso, eu não precisarei fazer nenhum tipo de transformação. Aleluia, porque a gente sabe que isso vai dar mais trabalho. Então, quando a questão já vem com as unidades da mesma forma, com as mesmas unidades, significa que nós não precisaremos fazer nenhum tipo de transformação. Então, é só jogar na fórmula direto, muito simples. A aceleração média é igual à diferença da velocidade, o ΔV, sobre o intervalo de tempo. Tá? É só substituir agora os valores. A minha velocidade é 30 metros por segundo, eu vou colocar o 30 aqui em cima, e o meu tempo, o meu intervalo de tempo que demorou para essa velocidade se alterar foi de 5 segundos, coloco um 5 aqui embaixo no lugar do t. Tá? Agora é só calcular. 30 dividido por 5 dá 6. 6 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Alguém deve estar se perguntando, professor, por que a unidade de medida ela tem o tempo ao quadrado? Porque se vocês observarem aqui, o tempo aparece 2 vezes na nossa fórmula. 30 metros por segundo a cada segundo. Então, para isso, nós colocamos por esse motivo, o tempo fica ao quadrado. Significa que esse móvel, esse corpo, ele aumenta 6 metros por segundo a cada segundo durante o seu deslocamento. Perfeito? Vamos aqui para a nossa última questão, que também é uma questão abordando o tema aceleração, tá? Para a gente dar uma equilibrada entre questões de aceleração e velocidade média. Um garoto, morador de apartamento, joga uma moeda do 50º andar de seu prédio. Ou seja, ele está lá no andar 50, um prédio muito alto, e ele joga uma moeda. Não recomendo ninguém fazer isso, porque você pode matar alguém lá embaixo, né? Usando um cronômetro e sem se preocupar que poderia matar uma pessoa caso a moeda o acertasse, ele nota que a moeda atinge o solo após 5 segundos. Sabe-se que a aceleração da gravidade é sempre constante e tem o valor de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui já facilita para a gente. A gente sabe que a aceleração da gravidade ela é sempre a mesma. Ou seja, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E a questão me pergunta, qual vai ser a velocidade que a moeda vai atingir o solo? Ou seja, quando ela bater lá na calçada do prédio do garoto, rezando para ela não acertar ninguém, que velocidade ela vai ter nesse momento? Certo? Vamos lá. Dados da questão. Aceleração média, a questão já me deu, 10 metros por segundo ao quadrado.
O tempo que demorou para a moeda, a partir do momento que o garoto soltou ela do repouso até o momento em que ela bate na calçada, é de 5 segundos. E a pergunta é, qual vai ser a velocidade no final desse movimento? Tá? A gente sabe muito bem que a velocidade no início, quando o garoto solta a moeda, é de 0, tá? Porque ele estava segurando a moeda e larga ela do repouso. Tá? Está subentendido, a questão não fala que o garoto jogou a moeda. Tá? Então, ela está em repouso. Então, vamos jogar aqui na questão. A aceleração média é igual a velocidade sobre o tempo. A minha aceleração média ela já foi dada na questão, que é 10 metros por segundo ao quadrado. É igual a velocidade, que é o que eu quero saber, sobre o tempo, que é de 5 segundos. Opa, já vimos isso aqui, né? Já está agora craque em fazer esse tipo de cálculo matemático. Eu pego aqui o meu 5, que está embaixo do v, eu preciso isolar a minha velocidade, ela precisa ser isolada para eu descobrir o valor dela. Então, se o 5 está aqui embaixo dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando, operação inversa. Então, a velocidade é igual a 10 vezes 5, que é igual a 50 metros por segundo. Ou, se eu transformar, basta eu multiplicar 50 por 3,6, que é a razão de equivalência entre metros por segundo e quilômetros por hora. Né? Metros por segundo, para eu transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, basta eu multiplicar por 3,6. E o inverso também é verdadeiro. Para eu transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu preciso fazer o inverso, dividir por 3,6. Então, multiplicando 50 por 3,6 dá 180 km por hora. A moeda vai bater na calçada a uma velocidade elevadíssima. É por isso que você nunca deve jogar nada do alto sobre as pessoas, porque você pode acabar causando uma tragédia. Então, nunca faça isso. Nunca jogue absolutamente nada, porque a gravidade ela é poderosa e ela vai fazer com que as coisas atinjam o solo numa velocidade absurda, certo? Então, gente, vamos ficando por aqui. Espero ter tirado as dúvidas, né? Façam os exercícios que foram passados para vocês do livro, os exercícios que foram ditados, no caso do 9º ano, as questões que foram ditadas. Procurem na internet outras questões, exercitem, todas elas são praticamente a mesma coisa. Eu acredito que a questão mais complexa que nós tivemos aqui foi a primeira, que é aquela da viagem do avião, porque era uma questão que ela tinha várias etapas, mas as outras vocês perceberam que fazer esses cálculos não é um bicho de 7 cabeças, é só uma questão de ter calma, pegar os dados da questão, saber fazer as transformações caso necessário, das unidades de medida, de segundo para minuto, de minuto para hora, ou de quilômetro para metro, certo? Ou de metro por segundo para quilômetro por hora. Tá? Para deixar as unidades de medida todas nas mesmas casas, né, em unidades compatíveis, e a partir daí fazer os cálculos matemáticos, como vocês já viram, não é nada de outro mundo. É tudo muito simples. Tá? Eu vou ficando por aqui, abraço para vocês, boa prova!